Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Joycast. Bom, hoje o tema é mentoria. Já ouviu falar? Deseja conhecer um pouco mais? Então vamos nos aprofundar para você poder usar isso na sua empresa, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua vida pessoal, enfim. Com certeza vai ser um tema muito importante para você melhorar, exponencializar os seus negócios. Mentoria é também chamada de mentoring ou tutoria. Consiste nos ensinamentos dados por um mentor. Por sua vez, o mentor é alguém que com conhecimento suficiente para ensinar ou aconselhar uma pessoa menos experiente e geralmente mais jovem sobre algum assunto específico. Se você tem dúvidas, sugestões, comente aqui, compartilhe esse vídeo, não deixe de dar um like no nosso canal, se inscreva para você saber sempre dos episódios que estão subindo com temas dos mais variados. Mas hoje eu tenho o prazer de estar aqui com um grande amigo. O Dr. Rodrigo, ele é empreendedor, ele é médico, professor de médicos e ele está lançando um programa inovador de mentoria, que já já nós vamos falar sobre isso. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí pelo convite e vai ser uma honra, né, poder ajudar a falar um pouco da minha experiência, do que eu já tenho de conhecimento e transbordar um pouco na vida de vocês. Muito legal. Ele é um grande amigo e com certeza o papo vai ser inspirador. Vamos começar então falando aí o que é mentoria. Conta pra gente no seu ponto de vista. Quando eu já dou curso para médicos há 2 anos e eu dava um curso que era uma experiência de um final de semana, né? Eu dava um curso sobre emagrecimento, esse programa que eu dou para os médicos, e a pessoa ia lá assistir o curso daquele dia e ele seguia com aquele conhecimento adquirido no final de semana. Legal. Mas a mentoria ela é um pouco diferente. Por quê? Porque eu entendi que existe 2 tipos de experiência, que é a experiência que eu chamo de experiência de porta. O que é uma experiência de porta? É uma experiência, imagina o seguinte, você vem, baixa na minha porta aqui, toque, 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 e eu abro a porta para você e falo, olha, pode vir aqui e se serve. Isso daqui é uma experiência de porta. E o que é a mentoria? A mentoria é uma experiência de caminho. Então imagina o seguinte, você vai bater na minha porta, eu vou abrir a porta para você, mas eu não vou falar para você se servir. Eu vou te levar, eu vou estar caminhando com você. Boa. Eu vou estar junto com você durante todo esse percurso. Para quê? Para ajudar você nas dificuldades que você vai encontrar durante o percurso. Porque a maioria das vezes, as pessoas que fazem curso, os dados mostram que a maioria das pessoas que começam a fazer um curso, elas desistem no meio do caminho. Justamente por quê? Porque acabam tendo dificuldade em se manter no trajeto por falta de foco, porque ficou com alguma dúvida, por conta de insegurança. Quando você tem um mentor, alguém que já passou por aquele caminho, ele vai te ajudar a passar por aquele caminho com mais facilidade. E vai dar toda a experiência que ele teve e vai fazer você errar menos consequentemente. Ser mentor não é fazer pela pessoa, né? Nada a ver. Então, o ser mentor é conduzir ela a abrir a linha de raciocínio para que ela, talvez ele tenha passado por essa experiência ou tido algum outro contato que passou, ele conduz ela. É isso? Porque eu considero diferente a experiência de conhecimento e de sabedoria, né? O que é conhecer? Conhecer é você ir lá, pegar um livro, vamos falar de natação. Você vai lá, pega um livro de natação e lê esse livro de natação, tá? Quando você terminar o livro de natação, você pode fazer um mestrado, você pode fazer um PhD em natação. Se você não cair na água para nadar, você não vai aprender. Então, para mim, a sabedoria é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. A maioria das pessoas acabam desenvolvendo o que a gente pode chamar de obesidade cerebral, que é estudar muito e praticar pouco. A maioria das pessoas não se sente preparada para aplicar aquilo que aprendeu. E quando você está dentro de uma mentoria, você vai pegar aquele professor que te ensinou aquele conhecimento e vai te ajudar a aplicar. Então você vai passar de só conhecer o assunto a saber sobre o assunto. Então essa é a diferença. Boa, sensacional. Então, se a gente fosse olhar por que ela realmente funciona, qual é o diferencial em não ter então uma mentoria? A parte da obesidade cerebral foi sensacional, porque é isso, né? Tem tantas pessoas que vão para as faculdades, mas sei lá, especializações, pós-graduações, mestrados, são nota 10 nas provas. E na aplicabilidade, 0. Não consegue tirar a teoria e fazer a prática.
Qual é o diferencial de ter um mentor, então, doutor, na sua visão? O primeiro ponto é esse, né? Eu já fiz muitos e muitos cursos, eu gosto muito de estudar. Legal. E isso me frustrava. Por quê? Porque eu estudava, mas quando eu ia praticar aquilo eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque eu era muito técnico. Eu não tinha as malícias de fazer aquilo que eu sabia que estava dentro de mim ser entregue de forma real para a pessoa. Então, quando você está numa mentoria, a primeira coisa que eu entendo que é importante é você subir a frequência. O que é isso? Vamos pensar que eu sou um médico, eu era um médico que dava plantão. Dei muito plantão na minha vida. Quando eu dava plantão, eu me conectava e eu estava na AM das pessoas que davam plantão. Então, todo mundo falava a mesma língua. Quando a gente falava assim, poxa, eu tenho vontade de sair do plantão, todo mundo tem vontade de sair do plantão. É cansativo, é estressante. Cansativo. Ok, no começo, quando você termina a faculdade, você sai empolgado. Mas depois de um certo período, acaba que aquilo não fica mais confortável, aquilo começa a ficar desconfortável. Imagino. E você passa a virar escravo do trabalho. Porque geralmente o médico tem uma tendência a gastar muito e precisa fazer muito plantão para poder pagar as contas dele. Mas quando você está nessa AM plantão, tá? E você quer dar um passo para frente, você não conhece esse caminho. Você não sabe o que vai ter ali na frente. E todo o passo que você vai dar é como se você estivesse olhando para um mapa. Então, o mapa que eu conheço é o mapa do mundo do plantão. Tá. Quando eu quero ir para o empreendedorismo, montar uma clínica, trabalhar com obesidade, né? Realizando emagrecimento nas pessoas, vão surgir vários desafios durante todo esse processo. E esses desafios muitas vezes vão te paralisar. Tá. Quando você tem um mentor, essa pessoa que já passou por esse caminho, ele vai te elevar a frequência. O que é isso? Ele vai fazer você sair da AM e vai te colocar na FM. Ele vai começar a te entregar um mapa de mundo completamente diferente. Sabe quando você está, de repente, numa região onde você não conhece e você contrata alguém para te levar? Esse cara ele já sabe o caminho. Tá. Ele sabe o que você vai passar. E ele vai te levar a passar por aquele caminho de uma forma mais fácil. Ele vai diminuir o seu medo e te dar mais segurança. Legal. E, consequentemente, vai te fazer pensar e enxergar diferente. A maioria das pessoas, elas acabam não evoluindo, não saindo do plantão, porque elas têm uma mentalidade de pessoas que dão plantão. Então, a ideia de uma mentoria é transformar a sua mentalidade, é fazer você sair de um médico plantonista para se tornar um médico empreendedor. Cacetada. Se você não é médico, mas conseguiu extrair a quantidade de ideias, insights, visões, você imagine o nosso próximo bloco. Eu vou deixar vocês tomarem uma água, fiquem com os nossos patrocinadores, porque nós vamos mergulhar ainda mais profundo. Até já! Bom, uau! Como mergulhamos num assunto chamado mentoria. Mas se formos pensar, o que não fazer na mentoria? Doutor Rodrigo, o que não devemos fazer? Conta aí. Quando a gente entra na mentoria, você primeiro tomou uma decisão de participar desse programa. Tá, tá de coração aberto. A maioria das pessoas hoje, elas estão na vida que elas estão porque elas não decidiram, ou elas decidiram não sair de onde elas estão. Então, a maioria das pessoas acaba entendendo que a condição atual da vida delas não vai fazer ela evoluir. Isso acontece justamente porque você não tomou decisões. Por que eu estou falando isso? Tá? Porque a maioria das pessoas que vai fazer, sei lá, uma faculdade, que resolve fazer uma clínica, que resolve fazer alguma coisa diferente, elas não aplicam o que elas aprendem. Então, o que não fazer dentro de uma mentoria? Não aplicar o que você está aprendendo. Você acha que você só vai se sentir seguro quando você estudar e aprender muito para aplicar. É ao contrário. Sim. Você precisa praticar mais. Você sim precisa ter uma segurança, mas principalmente praticar. Você precisa aplicar. Por quê? Porque dentro do nosso cérebro é como se fosse uma mata virgem. O que é isso? Vamos pensar no caminho de boi. Você já foi num pasto? Já viu onde o boi passa? Sempre onde o boi passa tem aquele caminho. Por quê? Porque ele sabe fazer aquele caminho, ele faz de forma automática. O nosso cérebro é exatamente igual. Quando você adquire um conhecimento novo, mas você não aplica, você não pratica, é como se fosse uma mata fechada ainda para o seu cérebro.
Inexplorada. Você ainda não acredita. Então, o primeiro passo que você vai dar ele é sempre mais difícil e mais doloroso. Por quê? É como se você estivesse abrindo caminho naquela mata, com um facão, literalmente. E isso vai trilhar um novo caminho no seu cérebro. E como é que faz para isso ficar fácil? Você precisa repetir. E repetir. Então, a ideia, né, de o que não fazer é não aplicar o que você aprende. Deixar para amanhã, deixar para depois, porque você se sente inseguro. A segurança vai vir no caminho. Ela não vai vir com o conhecimento, ela vai vir com a sabedoria que você está adquirindo durante a prática, não com o que você aprendeu. Sabe, doutor, muitas pessoas, eu já tenho uma empresa, inclusive, de mentoria, de consultoria, e nós temos muitos clientes, e é interessante isso que você trouxe agora, os 3 R's é fundamental. Repetir, repetir e repetir mostra com que a pessoa ouça, avalie e execute. Fechado, entendi. Então eu vou repetir isso para que eu possa entregar. Mas muitas pessoas chegam a uma determinada idade e elas falam assim, eu já conheço isso, não, eu já testei esse tipo de coisa, não, isso aqui não dá certo, não, desse jeito não vai dar. E aí acontece que nós vemos as evoluções do mundo, né? E saindo um pouco da linha da mentoria, a gente vê o império que nós tínhamos das imobiliárias. Entrou o Airbnb, mudou tudo. Nós víamos o império que existia dos táxis, entrou o Uber, mudou tudo. Então, por que não na nossa vida, né? Quando nós ouvimos alguém, não quer dizer que eu deva fazer exatamente o que aquela pessoa disse para eu fazer. O que quer dizer é, eu devo processar aquilo que foi dito, avaliar, faz sentido, eu vou ajustar da minha forma de agir e vou entregar. Mentoria é um passo importante, senão, porque teríamos a palavra de Deus, né? Para aqueles que são cristãos, leríamos e seguiríamos a palavra. É a mesma coisa. Uau, muito bacana. Mas, Dr. Rodrigo está lançando um programa, eu diria inovador, porque é diferente daquilo que tem no mercado. E eu queria que você falasse um pouco mais para nós como é esse programa, como você montou, qual é a pegada dele. Conta um pouquinho mais, doutor Rodrigo. O programa que hoje eu estou lançando, eu chamo de Jornada MECO, né? Médicos contra a Obesidade. Esse programa ele tem um intuito de capacitar o médico a conseguir fazer com que o paciente trate uma das doenças que mais crescem no mundo, que é a obesidade. Para quem não sabe, a obesidade é uma pandemia. É uma doença que ela iniciou na década de 70 e desde o início da pandemia obesidade até hoje ela nunca diminuiu, ela só aumenta. Tá? Então é uma doença que desde quando ela iniciou, ela só cresce progressivamente. Isso por várias questões genéticas, ambientais, comportamentais. Alimentação, né? Que está mudando cada dia mais, né? As indústrias crescendo e cada vez mais congelados, cada vez mais enlatados, né? Isso muda absurdamente. O nível de estresse, a gente se movimenta menos, né? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a obesidade ela é uma doença de um único fator. Ela é uma doença multifatorial. Então o médico, para estar preparado para tratar essa doença, ele precisa entender que cada paciente é único, é o primeiro ponto. E ele precisa entender que ele precisa tratar o paciente como um todo. A maioria dos médicos, quando vai tratar a obesidade, eles falam que faça dieta, faça exercício físico. Em alguns casos, é raro, eles passam alguma medicação para tratar a obesidade. Legal. O grande ponto é que o médico, ele muitas vezes, ele não passa a medicação porque ele não tem esse conhecimento. Ele tem até um certo preconceito com relação à medicação. Mas a obesidade é uma doença, ela tem CID. O que é CID? É um Código Internacional de Doença. A obesidade ela foi considerada doença a partir de 2013. Tá? Quem considerou foi a American Medical Association, né? a Associação dos Estados Unidos, e desde então ela se tornou uma doença de caráter crônico, ou seja, é uma doença que não tem cura. Então, quando você vai tratar uma doença dessa, você precisa medicar, assim como você medica hipertensão, diabetes, assim como você consegue, você vai ter que tratar essa doença para sempre. Então, a medicação faz parte do tratamento. Tá. Então, a minha ideia é ensinar o médico, capacitar o médico a saber utilizar as medicações, em quem utilizar, como utilizar, mas não só isso. Lembra que ela é multifatorial? Tá. Então, eu preciso mudar o comportamento do meu paciente, ensinar ele a fazer uma dieta, preciso estimular ele a fazer exercício físico. E isso transforma a vida do paciente. Com certeza.
Então a ideia é justamente hábito, essa. Essa mentoria, ela vai servir o quê? Vai servir para te capacitar mente, vou abrir a sua cabeça, vou te capacitar a medicar e não só isso, te capacitar a transformar a vida do paciente durante esse percurso. Muito Porque bom. só assim ele vai conseguir deixar essa doença controlada. Se não mudar aqui, não muda aqui, muito menos aqui. Muito bom. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer ter você nesse nosso episódio. Quanto conhecimento, quantos insights, e sou grato pela tua vida e pela tua presença aqui. Obrigado, meu amigo. Que agradeço. Bom, não deixe de compartilhar, faça seus comentários, mande as perguntas, mande para cá. A gente vai ter o prazer de te responder. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal.